Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 14 de outubro do ano 2020. Gostaria de deixar uma palavra hoje em Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Jesus ele disse assim, ó, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus, ele não é homem para que minta. Tem muitos que não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Tem muitos crentes que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Outro dia uma pessoa disse para minha esposa que Jesus não vai voltar mais, que todos nós vamos morrer e não vai ter volta de Jesus. Se essas pessoas perderam a fé, essas pessoas afastaram da fé, caíram na apostasia. Se Deus prometeu, ele vai voltar. Jesus vai voltar e nós temos que manter essa chama acesa, nós temos que manter essa esperança. Esta é a única esperança nossa. Nós não podemos perder esta fé, nós não podemos perder essa esperança. Imagine você viver num mundo desse sem esperança. Um mundo cheio de covardia, cheio de maldade como esse que a gente está vivendo. Agora imagine se nós vivêssemos aqui sem nenhuma esperança. Nós não podemos ser como o porco. Meu pastor falava assim, ó, não seja como o porco, que não tem esperança nenhuma. Qual que é a esperança do porco? Engordar, depois morrer, o dono matar ele. Então Deus ele não é homem para que minta. Não, Deus não mente. Ele falou, Jesus falou que ele vai voltar. Voltarei outra vez. João 14. Voltarei outra vez e levarei vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Onde Jesus está? Assentado à destra da majestade. Hebreus 1, versículo 3. Então, se ele prometeu, ele vai voltar. Agora não nos cabe a nós ficarmos ansiosos, ficar marcando data. Né? Nós vimos aí que as pessoas que marcaram data aí, papel de trombeta, já deram com burro na água, né? Já deram com burro na água. Então a gente não pode marcar data. O arrebatamento da igreja, ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Agora nós não sabemos o dia, nós não sabemos da hora, nós não sabemos. O Senhor ele não nos revelou essa data e ele não vai revelar para homens nenhum, se ele não revelou lá para os seus discípulos que viviam com ele, que comiam com ele, que tinham intimidade com ele. Eram discípulos que a sombra curava. Eram discípulos que expulsavam demônios, faziam milagres maravilhosos no nome de Jesus. Eram discípulos que dormiam com a cabeça, João Evangelista, dormia com a cabeça encostada no peito de Jesus. Ele vai revelar para esta igreja noveleira dos últimos dias, essa igreja futebolística, pastores torcedores de time de futebol, pessoas que têm o pé na igreja e outro no mundo. Jamais o Senhor vai revelar, se ele não revelou para uma igreja consagrada na sua época, a data da sua volta, ele não vai revelar para essa igreja dos últimos dias. Então o que cabe a nós é esperar. Nós temos que esperar que ele vai voltar e é fato, é fato. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia ou se arrependa, em outras traduções. Você acha que Jesus ele ia dizer que ele ia voltar e agora ele mudou de ideia, igual muita gente estão mudando de ideia? Muitos aí mudaram de ideia, acreditavam na volta de Jesus, agora não acreditam mais. Essas pessoas mudam de ideia. Deus não é homem, Deus não é filho de homem para que
mude de ideia. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele disse lá em Malaquias, eu não mudo. Deus não muda. Deus não muda. Se ele falou, está falado. Ele já bateu o carimbo. Ele já marcou a data no céu do arrebatamento da igreja. Essa data está registrada no céu. O arrebatamento ela é iminente para nós homens. Homens, ela é iminente. Mas para Deus está registrado no céu. O arrebatamento está registrado lá no céu, a data dele. E também não será em uma festa de trombeta também, igual muitos acreditam. Porque senão você tem que esperar de ano em ano para Jesus voltar. Isso leva o crente a viver uma vida folgado, já que eu tenho que esperar o arrebatamento só de ano em ano na festa de trombeta. Aí eu posso viver uma vida folgada, uma vida de pecado, uma vida relaxada, uma vida sem consagração. A iminência, ela incentiva o crente a viver uma vida de santidade, uma vida de consagração. Então veja bem, meus irmãos, ele não é filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Será que ele prometeu e ele não vai cumprir? Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse isso, não foi eu que disse, não foi pregador nenhum, não foi erudito nenhum que disse isso, foi Jesus. Se ele falou, está falado, ele vai cumprir, passarás os céus e a terra, as minhas palavras não hão de passar. Em Jeremias diz assim, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então Deus ele vela, Deus ele ama a sua palavra. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Então nós temos que estar firmes, nós temos que ter esperança. Ele vai voltar, isto é fato. Eu aguardo desde 87. Desde 87 que eu aguardo Jesus voltar. E eu aguardo todo dia. Você não tem que aguardar Jesus só em uma festa de trombeta de ano em ano. Você tem que aguardar Jesus voltar todo dia, toda hora, todo momento. Até porque você pode morrer também. E se você morrer sem Jesus, para onde você vai? A morte é iminente. O arrebatamento ele é iminente. Da mesma forma que a morte é iminente. A morte ela vem sem aviso prévio. Iminente. Para nós. A morte também ela é iminente para nós. Nós não sabemos a data da nossa morte. Mas Deus sabe. Para Deus não é iminente. Por quê? Porque Deus ele é onisciente. Deus ele conhece o futuro. Deus ele é onipresente. Ele está em todas as partes. E ele é onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a onisciência de Deus é que faz que Deus não é, que as coisas não é iminente para ele. Porque ele sabe de tudo. Então para Deus não é iminente. O arrebatamento ele é iminente para nós, para os homens, nós homens. Nós não somos oniscientes, nós não sabemos do futuro. Nós não sabemos 1 minuto, nós não sabemos 5 minutos daqui para frente, nós não sabemos. Você está aqui vivo aqui, daqui a 5 minutos pode te dar um infarto e você morreu, você não sabe. Agora Deus é onisciente, ele sabe do futuro. Então, porventura se ele prometeu ele não vai fazer, é lógico que ele vai fazer. Ele prometeu voltar, ele vai voltar. Isto aí é fato. Eu creio assim, ele vai voltar. Mas muitos já mudaram de ideia, porque são homens. São pessoas que dão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, dizendo que não vai haver arrebatamento mais. Ensinos de demônio. A palavra de Deus ela tem sido combatida ferrenhamente por falsos profetas nesses últimos dias. Falsos doutores, falsos mestres, falsos pseudos conhecedores de grego e de hebraico, falsos pseudos conhecedores de escatologia, falsos pseudos conhecedores do livro de Daniel e Apocalipse, tem feito uma confusão tremenda nesses últimos dias e tem enganado pessoas neófitas. Se você não tem conhecimento bíblico, meu irmão, você é presa fácil desses homens que estão no YouTube enganando pessoas, enganando e sendo enganado. Paulo diz que nos últimos dias, os homens dos últimos dias, eles iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tem muita gente assim, muita gente arrogante, soberbo,
Então, meus irmãos, nos últimos dias, nós veríamos essas coisas. Olha aqui, será que tendo ele cumprido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá? Será que Deus ele fala e não cumpre? Onde que você já viu isso? Que Deus fala uma coisa e ele não cumpre. Se ele falou, está falado. Ele falou, está falado. Ele disse, vou voltar, ele vai voltar. O que cabe a nós, como cristão? Esperar. Espere, meu irmão, espere. Enquanto ele não vem, faz o seguinte, prega o evangelho, faça a obra de Deus. Vou te dar aqui uma dica aqui, ó. É a irmã Ed, do nosso grupo, ela mora em São Paulo, ela me enviou, que veio da África, lá de Pretória, da África do Sul, veio muitos folhetos e livros do coração do homem, para nós evangelizar, totalmente de graça. A obra da África lá, a missão da África, ela está muito mais interessada em evangelizar o Brasil do que os próprios brasileiros. Aqui você vai adquirir folheto aqui no Brasil, é uma dificuldade tremenda, são caríssimos. E os folhetos que vêm da África, nós conseguimos de graça. Ontem eu fiquei maravilhado, a irmã Ed tinha nos passado essas informações, e a minha filha escreveu, e ontem chegou 4 caixas de folhetos lá da África, totalmente gratuito. Caixas grandes, muitos folhetos, e o livro Coração do Homem. Então, meu irmão, é uma boa dica. Enquanto Jesus não volta, evangelize. Faça a obra. Pregue o evangelho. Tem muitas almas morrendo, precisando de Jesus. A Bíblia diz assim, bem-aventurado é o servo que quando ele voltar, estiver fazendo assim. Fazendo assim o quê? Fazendo a obra. Vamos fazer a obra. Ele vai voltar. Enquanto ele não volta, vamos pregar o evangelho. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima quarta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.